Olá, eu sou Carol Bernardi e está começando mais uma edição do De Olho no Peixe. Nossos programas vão ao ar de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 19 horas. Também tem as edições aos finais de semana, transmissões de jogos, tudo para você ficar muito bem informado sobre o Santos Futebol Clube. De Olho no Peixe é um canal independente e você pode fazer parte de tudo isso. Você pode ser membro do nosso canal. Olha, se você for membro, você pode até participar do programa aqui com a gente. Você pode mandar superchat que vai ser lido ao vivo no programa, mas também uma maneira que ajuda muito a gente é se você curtir e compartilhar nossos vídeos. Assim, o YouTube entende que o conteúdo é bacana e faz a distribuição para mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho, que aí todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado. Ó, um beijo, o programa já vai começar. Começa agora, De Olho no Peixe. De Olho no Peixe. O programa diário na dose certa para você ficar bem informado. De Olho no Peixe com a equipe Análise Tática. Muito bom dia, são 11 da manhã, 31 minutos. O De Olho no Peixe está no ar nesta manhã de sábado para atualizar as últimas do alvinegro mais famoso do mundo. Eu sou Felipe Camargo e estou ao lado de um grande convidado. Hoje é véspera da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Não só do Santos, do Grêmio também. Grêmio e Santos vão se enfrentar no final da tarde, início da noite deste domingo, lá na Serra Gaúcha, lá em Caxias do Sul. Grêmio e Santos vão se enfrentar no estádio Alfredo Jaconi, é a casa do Juventude. Mas como o Grêmio tomou uma punição por causa de briga entre torcedores na Série B ainda do ano passado, o Grêmio perdeu um mando de campo. E aí o Santos não vai jogar em Porto Alegre. Será que isso é benéfico? Isso tanto faz, né? E o nosso amigo Simon Bianchini, que é repórter da Rádio Gaúcha, setorista, conhece como poucos a dupla Grenal, ele está aqui com a gente nesta manhã de sábado para nos atualizar, né? Parece que pode ter uma boa notícia para o torcedor do Santos, né? Já já eu vou falar que boa notícia é essa, né? Porque acho que pode ter desfalque lá do outro lado, hein? Pode ter o jogador de qualidade aí do lado lá do Renato Portaluppi que pode ficar de fora. Será que o Santos consegue dar conta de encarar esse Grêmio mesmo com esse desfalque? Bom, já vamos falar mais desse Santos, como vem o Santos. Podemos ter novidade na lista de relacionados. A delegação sai daqui a pouquinho da Baixada Santista rumo ao aeroporto de São Paulo para poder ir para o sul do Brasil. Tudo bem, Simon? Seja bem-vindo, bom dia, obrigado por atender o convite. Agradecimento à Rádio Gaúcha por ter te liberado e você está aqui com a gente, Simon. Um abraço. Fala, Felipe. Forte abraço para todo mundo. Capaz, teu convite sempre é uma honra atender, ainda mais pela parceria de tantos anos. Eu que sempre gosto bastante de ir a Santos, estive aí na virada do ano praticamente acompanhando os atos fúnebres do nosso rei do futebol. E é um prazer estar falando com toda a nação santista e passando algumas informações aqui do Rio Grande do Sul. Grêmio diferente nesse retorno para a primeira divisão, não só por ser o Grêmio, mas por ter talvez um dos principais jogadores dos últimos 10, 15 anos do futebol mundial, que é o Luis Soares, que é um mistério, digamos assim, para esse confronto. A tendência é que vá para o jogo, pelo que o Grêmio está passando agora para a gente. Mas o Renato gosta de um mistério e a gente pode aprofundar isso na sequência. Sem dúvida nenhuma, e é claro que o Odair Hellmann, que é um cara que conhece muita gente aí em Porto Alegre, deve estar mexendo ali os seus pauzinhos para descobrir, né? Será que vai ter Soares do time do Grêmio? Quem pode entrar na vaga dele caso ele não jogue? Né? Na última quinta-feira, o Simon pode nos falar até um pouco melhor, o Grêmio foi a campo pela Copa do Brasil. O Santos jogou na terça, mas nesta quinta-feira o Grêmio pegou o ABC lá em Natal, né? Jogou com o time principal, jogou com o time alternativo. Já já o Simon vai nos dizer como é que foi o desempenho, né? A gente sabe que venceu, mas e o desempenho? Todo mundo que jogou lá deve jogar já nesse domingo, é o time principal, né? Vamos falar já já disso. Antes, o De Olho no Peixe aproveita para agradecer os seus parceiros, agradecer você que está chegando aqui com a gente,
Falamos sempre para José Alves Contabilidade, seriedade e competência na prestação de serviço. Aqui na descrição do nosso programa tem o link da José Alves Contabilidade. E nós estamos num período de declaração do seu imposto de renda. É chato para dedéu, eu não gosto. Eu nem sei mexer com números. Né? Nós somos de humanas, né, Simon? Quem é de humanas tem uma dificuldade enorme com esse tipo de coisa. Então, 2 mais 2 dá dor de cabeça. Exatamente. Então é muito importante, se você que nem eu e o Simon, que não gostamos de números, você precisa ter uma empresa que, sem dúvida nenhuma, ela tem capacidade e qualificação para te ajudar. Estamos falando de um período apenas, mas a José Alves Contabilidade ela tem inúmeros serviços. Né? Então, ela pode te ajudar nessa questão da declaração do imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica, mas em outras coisas também. Vá no site josealvescontabilidade.com.br e saiba quais são os serviços e fale que você é um torcedor santista, ouvinte do De Olho no Peixe. Com certeza vai ser tratado lá com muito mais carinho pela equipe do José Daniel. O De Olho no Peixe fala também para Gerry Araújo, o barbeiro dos boleiros. 2 unidades, uma na frente do portão 16 da Vila, outra no segundo piso da Santos Store. O Gerry Araújo está com toda a sua equipe lá te esperando para poder te atender da melhor forma possível, tá? Então, é muito importante que você, quando vá à Vila Belmiro, vá conhecer. Ele tem lá, o Gerry Araújo, ele, como eu disse, ele é o barbeiro dos boleiros. Então, Neymar, Ângelo, esses caras todos deixam, por exemplo, chuteiras. Você vai lá onde ele faz o trabalho lá na barbearia, tem uma prateleira que é a alegria da criançada quando vai lá. Você tem chuteira do Pelé, autografada pelo rei, tem chuteira do Neymar, tem chuteira do Robinho. Então, assim, de grandes ídolos, tem um mural com vários autógrafos e tudo mais. Então, assim, é um lugar muito bacana para você não só conhecer, mas também ficar mais bonito. Fazer sua barba, cortar seu cabelo, faz corte para criança também, tem agora para cortar cabelo feminino também, então é muito bacana, vale a pena você ir lá no Gerry Araújo. E uma última, para a gente definitivamente entrar no assunto com o nosso Simon Bianchini, o De Olho no Peixe vai amanhã, transmissão do De Olho no Peixe, sortear 2 camisas oficiais de jogo do alvinegro mais famoso do mundo. Na noite deste sábado, nós tivemos o lançamento das novas camisas, que são lindas. A versão 2023. E na parceria com a Santos Store, você tem a oportunidade de concorrer a essas camisas. Você vai participar lá do nosso chat, você tem que ser membro do canal. Essa é a regra. Você tem que ser membro do canal do De Olho no Peixe. Não importa se é o paulista, se é o brasileiro, se é liberto, se é o mundial. Membro. Os membros do canal participam. Então você se torna membro e uma vez que você seja membro, no domingo você está concorrendo, participando lá do chat das 2 camisas. Vamos sortear uma camisa para cada torcedor na parceria com a Santos Store. Você vai no Instagram, @LojaDaVila. É fácil, @LojaDaVila. Você lá vai poder conhecer tudo que a Santos Store traz de produtos oficiais do alvinegro mais famoso do mundo. Agora sim, Simon Bianchini. O Santos vem com anos difíceis. O Santos brigou nos 3 últimos anos para não cair no Campeonato Paulista, cara. O Santos brigou para não cair na primeira gestão do Andrés Rueda em 21. Embora o presidente, de forma das mais absurdas, ele afirme que o Santos não brigou para cair, porque o Santos terminou em 10º. Mas até a penúltima rodada, o Santos tinha chance matemática de ser rebaixado. Na última rodada, com uma combinação de resultados, terminou em 10º lugar. No ano passado, terminamos em 12º, mas o Santos fez uma campanha menos complicada, se salvou com 5, 6 rodadas. O Santista está com medo, sabe? Essa é a verdade. O Santista está com medo de ser rebaixado pela primeira vez. E eles acreditam, todos os torcedores acreditam nesse momento que pode ser o ano de 2023. O Grêmio é um time que vem da Série B, mas o Renato conseguiu montar bem esse Grêmio aí e foi campeão gaúcho. Como é que chega o Grêmio para a disputa do Campeonato Brasileiro? É esse bicho-papão que o Santista teme por causa da chegada do Cristaldo, do Luizito Soares? Ou é um time também que tem defeitos e que vai também talvez crescer dentro do Campeonato Brasileiro, Simon? Felipe, eu acho que tem vários pontos importantes para a gente passar sobre esse Grêmio versão 2023. O Grêmio tem apenas uma derrota no ano. Um jogo. Na semifinal, jogo de ida em Erechim para o Ipiranga, que tirou o Bragantino da Copa do Brasil. O Grêmio perdeu de virada por 2-1, 2 gols de pênalti. Primeiro tempo poderia ter feito 3, 4 gols. É um time que cria bastante.
mas tem alguns problemas defensivos importantes. O Grêmio está recheado de desfalques, muitos jogadores entregues ao departamento médico, mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, sem o mesmo brilho de alguns momentos na temporada, o time segue mantendo pelo menos bons resultados, né? Vem conquistando empates, vitórias, se sagrou campeão gaúcho, mas não dá para tirar o fator Luizito Soares do destaque do Grêmio, porque foi um reforço inesperado. Para tentar passar um pouco para a realidade do santista, o Grêmio passou por um processo eleitoral. Saiu o Romildo Bolzan, que foi presidente de 2015 e 2022, quebrou o jejum de títulos em 16, vencendo a Copa do Brasil, Libertadores de 17, era apontado até como uma das principais lideranças do futebol brasileiro como dirigente, só que o Grêmio caiu, né, em 2021 com uma folha de 15 milhões de reais, um time apontado junto com Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, uma das maiores equipes em vencimentos salariais, em investimentos a jogadores, mas teve um problema sério de administração de vestiário e isso acabou culminando um rebaixamento do Grêmio por inúmeros problemas, desde a saída do Renato, já estava com o trabalho desgastado lá atrás, escolhas erradas, apostas em jovens, cascudos que não deram certo, Rafinha, Douglas Costa, foram muitos erros. O Grêmio fez tudo para cair naquele ano e conseguiu, e quase safou. Mas foi uma Série B difícil, não porque o Grêmio ficou bastante tempo no G4, depois da 10ª rodada da Série B o Grêmio surfou, mas porque o Grêmio tinha uma folha de 14 milhões para uma segunda divisão, e mesmo assim o Grêmio não conseguiu fazer aquele voo de cruzeiro, digamos assim, com bom rendimento. O Grêmio tinha bons resultados, ganhava em casa, empatava fora, tinha um tropeço de vez em quando, e o Roger Machado, que é um bom técnico na teoria, mas ainda não confirmou, acabou sendo demitido. Renato voltou para os últimos meses da gestão do Romildo, com quem ele tinha uma boa afinidade, mas o Renato ficou muito magoado pela sua demissão em 2021, quando estava com Covid. Enfim, o Renato levou o Grêmio de volta para a primeira divisão e ali foi feito um projeto, né? Se tinha um projeto que o Grêmio buscaria alguns reforços, o Cristaldo e o Carbajo eram 2 jogadores desejados pela gestão que venceu a eleição, e momentos antes da eleição veio a notícia: o Grêmio tem interesse no Luizito Soares. A direção confirmou e logo em seguida disse: olha, ele recusou a nossa proposta. Veio a Copa do Mundo, o Luizito não foi bem na Copa, né? A gente lembra do Mundial, ele não marcou gols, rendimento físico baixo, qualidade técnica, ele estava no futebol uruguaio nacional de Montevidéu. Ele tinha uma negociação porque a ideia dele era jogar na MLS, futebol norte-americano, que tem uma qualidade mais baixa. O Grêmio desistiu do negócio. Só que não deu certo a negociação. E o Grêmio entrou na parada, trouxe o Luizito. A negociação foi fechada dia 31 de dezembro. O Grêmio foi com uma comitiva para o Uruguai para fechar o negócio. E aí virou a chave. O Grêmio tinha um projeto de ficar na primeira divisão para 2023. Só que com os holofotes, com o Luizito, mudou o time de patamar. Ele resgatou uma alma, com algo na alma dos gremistas diferente. Não é à toa que o Grêmio sai do quadro social de 60 mil, está quase batendo em 100 mil sócios. Não só pelos resultados, mas pelo Luizito Soares. São muitos associados, então quase dobrou o seu número de associados. Então é importante a gente trazer isso. Bom, o rendimento não é dos melhores, o time está envelhecido, trouxe 13 reforços, liberou alguns jogadores, mas é um time ainda com algumas carências. É um time que sabe trocar bola, cria muito, mas desperdiça muitas chances. E tem alguns problemas defensivos. Por exemplo, o Jeromel, que foi um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, ele não jogou nesse ano por conta de uma cirurgia que ele fez na pré-temporada. O Kahneman, que enfrentou muitos problemas físicos, ele está num nível técnico ainda baixo, está conseguindo voltar a jogar nesse ano, mas sem aquele estilo, é um zagueiro de muita força em posição. Chegou a ser cogitado no ano passado aqui no Santos, quando ele estava para renovar o contrato dele, né? Porque ficou naquela dúvida se ele renovaria ou não aí no Grêmio, né? Mas é um jogador envelhecido já, sem o mesmo rendimento físico. As laterais, o Grêmio joga agora o João Pedro, esse Corinthians, Palmeiras, ele está sendo fixado na lateral direita até porque o Fábio, gêmeo do Rafael do Botafogo, está lesionado. Mas o Grêmio tem tinha duas avenidas nas laterais. Reinaldo, ex-São Paulo, machucou o joelho, 6 semanas fora. Diogo Barbosa é muito criticado por aqui, só tem ele para jogar na lateral esquerda. Então é um Grêmio com muitos problemas de lesões,
mas é um time que vai conquistando resultado. Agora a régua sobe. O Grêmio teve um enfrentamento forte nesse ano. Um enfrentamento forte. Clássico Grenal venceu com 2 gols nos acréscimos. 2-1. Mas venceu o vice-campeão brasileiro, o time que está na Libertadores. E muito dessa boa fase que a gente brinca que tem a gangorra Grenal. Gangorra, brincadeira de criança. Quando um está lá em cima, o outro está lá embaixo. É muito difícil os dois estarem num bom momento. Então, hoje, a gangorra está lá em cima para o Grêmio e lá embaixo para o Inter. Uma reversão daquilo que a gente projetava, já que o Inter tinha uma boa base, mas não conseguiu repetir as atuações do ano passado. E o Grêmio, muito em cima do fator Luizito, conseguiu uma ascensão importante nesse ano de 2023, pelo menos nesse primeiro trimestre. Esse é o Simon Bianchini, repórter da Rádio Gaúcha, nosso parceiro, podemos dizer assim, de anos, né? Quando a gente precisa de informações no sul do Brasil, a gente sempre procura o Simon, os amigos da Rádio Gaúcha, para poder falar, para poder ter informações da dupla Grenal. E o adversário do Santos na estreia de amanhã é o Grêmio, né? O De Olho no Peixe vai a Caxias do Sul, o De Olho no Peixe chega nesta noite à cidade de Caxias do Sul, e amanhã, a partir das 5h30 da tarde, direto do Alfredo Jaconi, o De Olho no Peixe abre a sua transmissão para a estreia do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. O Santos, que a tendência... O Santos está encerrando a sua última atividade no CT Rei Pelé, daqui a pouco almoça e viaja para São Paulo, para depois pegar o avião rumo ao sul do Brasil. A tendência, por aquilo que nós apuramos, é um Odair Hellmann que venha com a mesma formação que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto na última terça-feira pela Copa do Brasil. A grande novidade no jogo lá de terça-feira foi a entrada do colombiano Daniel Ruiz. Pela primeira vez, o Daniel Ruiz foi titular. O Daniel Ruiz ele chegou ao Santos junto com o Lucas Lima, e o Santos estava naquele desespero de reta final de Campeonato Paulista, precisando de jogadores para dar criatividade ao meio-campo, e o Daniel Ruiz demorou para se adaptar, demorou para fisicamente ter condição. Então, esse processo todo retardou a utilização do Daniel. O Daniel também, nas vezes que foi acionado, não conseguiu entregar o que se esperava dele, e nesse jogo contra o Botafogo foi a primeira chance dele como titular. No jogo anterior a esse do Botafogo, o Santos vence o Blooming na Bolívia por 1-0, no saca-rolha, num desespero total, jogando mal, com o Daniel Ruiz entrando nos minutos finais e sendo importante, né, em algumas ações, e nos acréscimos, com o cruzamento dele, Daniel Ruiz, o Santos acha o gol da vitória com cabeçada do Bauerman. Então, Daniel Ruiz tem a oportunidade e ele dá mais movimentação ao setor ofensivo do Peixe, que joga mais ou menos num 4-2-3-1, quando tem a posse de bola, ou um 4-3-3, já que Daniel Ruiz abre de um lado, o Lucas Lima ou o Lucas Barbosa abre do outro, você tem ou o Lucas Lima ou o Lucas Barbosa por dentro, e o Marcos Leonardo lá na frente. Então, esse é o Santos que ofensivamente tenta se comportar assim. Sem a bola, o Santos se comporta com 2 linhas de 4, Daniel Ruiz fecha do lado esquerdo, né? O Lucas Barbosa do lado direito, com Marcos Leonardo e Lucas Lima dando combate ali para o setor defensivo. O Santos jogou muito, o Simon, de linhas altas lá em Ribeirão Preto, tentando atrapalhar a saída de bola do Botafogo. Você disse que o setor defensivo do Grêmio é o setor que talvez inspira mais cuidados nesse momento. O Grêmio é um time que sai tocando sempre a bola, tem essa capacidade de sair tocando, ou é um time que, quando pressionado defensivamente, corre esse risco de entregar o ouro? Como é que é a forma que o Grêmio do Renato hoje constrói suas jogadas? O Grêmio, ele trouxe da base, não, mas um jovem goleiro. O Grêmio só tem jovens goleiros, todos formados por aqui, tá, Felipe? Mas ele promoveu, o Renato, uma ascensão de um goleiro que joga muito bem com os pés, o Adriel. Bom goleiro, 21 anos, já estava na base há um bom tempo, e ele sai da terceira posição na hierarquia para titularidades, bancando o Gabriel Grando e o Breno, que também são formados aqui, mas que não tem essa qualidade de sair jogando com os pés. Claro que numa hora emergencial ele sai dando balão, mas a opção é sempre sair jogando com a linha defensiva. O Grêmio, como eu disse, estava com muitos desfalques, e o Renato fez um time de emergência para vencer o ABC por 2-0. O primeiro tempo não foi bom, mas o Renato, pela primeira vez nessa atual passagem, ele não gosta muito desse esquema, tá? A última vez que ele tinha usado aqui tinha sido na segunda passagem, em 2013, um
um sistema com 3 zagueiros. O Grêmio estava sem o Soares em Natal, e ele fez um 3-4-3 sem atacantes, né? Adiantando meio-campistas ofensivos, mas adiantando jogadores mais ofensivos para atuar na linha de frente. O que é importante a gente dizer? Ele fez a linha de 3 com Bruno Alves, Kahneman e também o Bruno Vini, que vocês conhecem muito bem do futebol de São Paulo. Bruno Vini, ele teve no Santos, 2014, se não estou enganado. Lembro bem. Só que aqui ele fez um contrato ele estava um ano parado no futebol japonês. E ele acabou fechando com o Grêmio para um contrato de emergência até o final do ano para retomar a carreira. Foi uma aposta do Renato e da direção, um contrato muito baixo, longe dos salários de 3 dígitos. E aqui ele virou quase um reserva emergente por conta da lesão do Jeromel. Mas o que eu gostaria de frisar? Um Grêmio que vai voltar provavelmente para a linha de 4, vai jogar num 4-2-3-1. A dúvida é o Luis Soares. Caso ele não possa atuar, o Vina deve jogar como falso 9, mas a tendência, pelos relatos que a gente tem, é que o Soares deve ir para a partida. Já treinou na quinta-feira, enquanto o Grêmio jogava em Natal, treinou por aqui, estava com uma tendinite, um problema que ele já tinha tido em Montevidéu, quando defendia o Nacional, mas é algo que não preocupa tanto o Grêmio assim para ter o Soares como ausência pelo Campeonato Brasileiro. Você acha então, assim, você acha não, né? Tudo foi planejado para que ele pudesse estar à disposição nesse domingo, por isso que ele foi preservado do jogo de quinta contra o ABC, ou ele não tinha condição mesmo de jogo? Então, o Grêmio escondeu a lista de relacionados, né? O Grêmio vem adotando essa prática de evitar divulgar tanto a lista, ou divulgar quando divulga com um pouco mais de atraso. Mas depois veio informação, até que o Renato falou na coletiva, que o Soares ele jogou contra o Caxias no sábado da semana passada, já com a base de medicação e já estava relatando esses problemas no joelho, né? E o relato é que era um desconforto, né? O Grêmio não queria arriscar, porque é um grande jogador do time. Eu entendia que tinha que voltar vivo do Nordeste, e voltou vivíssimo, né? Com a classificação praticamente assegurada para jogar agora no final do mês. Então, uma boa vantagem, mas eu quero passar algo que o Renato disse depois do título do Gauchão. O Renato sabe que se afunilar a Copa do Brasil, tem Flamengo, tem Palmeiras, Atlético Mineiro com capacidade superior do Grêmio, né, de elenco. O Renato sempre foi muito forte em Copas, em mata-mata. Copa do Brasil, Libertadores, tanto no Grêmio como no Flamengo, Fluminense, sempre deixou o Brasileirão de lado. Esse ano o Grêmio não tem uma competição continental. Então a aposta do Grêmio é Copa do Brasil é difícil, né? Já que tem times com mais investimento e mais qualidade que o próprio time. Então aposta no Brasileirão para conseguir uma vaga de Libertadores para estar ano que vem nesta condição. Ou até daqui a pouco, se os outros times vacilarem, uma linguagem bem jovial hoje, bem da moda, o Grêmio pode beliscar daqui a pouco alguma coisa lá em cima. Então é essa a realidade que o Renato quer. Então o Renato não vai deixar o Brasileirão de lado esse ano por isso. Então o Grêmio quer entrar forte já no Brasileirão e ver mesmo jogando em casa, tá punido, por isso vai jogar no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, que aproveitar enfrentando o Santos, sabe hoje a situação do Santos, mas respeita demais por toda a história e também porque o Renato teve bons embates com o Odair quando foi técnico do Inter entre 2018 e 2019. É o que o Grêmio entende que dá para largar com os 3 pontos. Por isso, o time vai ser armado de volta naquela base que conseguiu bons resultados nesse ano e não aquela base de emergência, como o Renato chamou, plano C. O plano A já foi feito, com algumas lesões foi para o plano B e agora teve que executar o plano C. Agora ele volta provavelmente para o plano B, que é um esquema num 4-2-3-1 com 3 meias, sem pontas. Algo que o Renato fez, mudou um pouco a cara do time, o time melhorou de rendimento, viu, Felipe? E como seria esse time, cara, no 4-2-3-1? Né? O Cristaldo, acredito eu, mais centralizado, né? O Luizito é esse um aí na frente, presumo eu, né? Você disse que o Reinaldo está machucado na esquerda, vai com o Diogo Barbosa. Isso. Qual é o Grêmio que pode vir a campo para pegar o Santos amanhã? O Grêmio viaja daqui a pouco, à 13h, então a gente também fica no aguardo e certamente vamos acompanhar se a lista de relacionados não for divulgada, a gente vai acompanhar na chegada com os nossos colegas lá na Serra Gaúcha. Mas o que dá para projetar, viu, Felipe? Um time com o Adriel, esse goleiro que eu mencionei, o João Pedro, que
está muito bem, né? Não teve tantas chances assim no Corinthians, voltou para o Porto, estava sem jogar um bom tempo, o Grêmio foi lá, buscou ele, surpreendendo até o próprio Renato, escolhido aqui por todos da imprensa e da torcida como provável lateral direito titular. A zaga deve ter Bruno Alves e Kahneman, e na esquerda o contestado Diogo Barbosa. O meio-campo, Vila Sante, bom primeiro volante, no entendimento de muita gente aqui, pode ser titular. O Grêmio não tem um jogador que foi contratado, estava muito bem, teve uma lesão muscular, que é o PP, ex-Flamengo, Cuiabá, está lesionado ainda, uma lesão muscular. Daí o Carbajo deve seguir como segundo volante, né? Ele e o PP são os titulares, o Vila Sante foi para o banco de reservas, mas com isso o Vila Sante joga, ele tem características um pouco mais defensivas, mas forma uma boa dupla de volantes com o Carbajo. Daí essa linha de 3 meias. Bitelo, né, que desde o ano passado tem sido um dos principais jogadores do Grêmio, ano passado e esse ano o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, mas nunca jogou uma Série A, então também a régua para ele vai subir, a gente espera que ele mantenha esse bom rendimento. Cristaldo centralizado e o Vina na ponta esquerda. Nenhum jogador, né, é considerado um ponto. O Bitelo até era segundo volante tempo atrás, joga na ponta direita, às vezes inverte com o Vina, e o Cristaldo, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Argentino, até teve na mira do Peixe ano passado, acabou não dando certo, mas ele chega e pisa muito na área, dá boas assistências. E na frente o Luizito Soares. Caso o próprio Soares não possa atuar, o Renato pode avaliar o elenco e trocar, botar o Vina mais adiantado e colocar o Natan, ex-Atlético Mineiro, ou até mesmo repetir o sistema com 3 zagueiros, daí jogar sem centroavante. Mas a tendência é que o Luiz Soares participe do jogo, tá? Mas uma coisa é fato, né? O Grêmio vem da Série B, mas o Simon está nos trazendo aí, tem opções, o Renato Portaluppi. Tem um elenco de opções. Assim, o Santos é doído para achar um time. Pro Odair conseguir fechar um time, tá complicado. E aí, quando fecha o time, você olha para o banco, quem que pode dar opção? O Natan já foi alvo do Santos lá atrás, acabou não dando certo, preferiu ir para o Fluminense, mas não deu certo lá também, agora foi desembarcar no Grêmio, né? O Santos foi uma negociação arrastada, tá? O Natan, o Grêmio já tinha tentado ele ano passado para jogar a Série B, não quis, então o jogador do Grêmio teve muitas dificuldades para tirar do Atlético Mineiro. Só que assim, né, Simon, é um jogador que ele tem muita vontade, mas futebol que é bom, eu não consegui vê-lo apresentar em lugar nenhum, né? Quando ele estava no Atlético, ele chegou a estar até com uma situação boa em relação ao Santos. Mas aí eu acho que o pai dele, no final, decidiu que o Fluminense, até pelo valor que o Fluminense ofereceu maior, que o Fluminense ia ser o destino do filho. No Fluminense não fez nada. Aí já foi negociado agora com o Grêmio, né? E no Grêmio é banco. Se tivesse jogando um bolão assim, o Renato botaria para jogar, né? Então, assim, tudo bem, pode ser que seja um jogador de segundo tempo, que possa ajudar e tudo mais, mas também é muita vontade e pouco futebol do Natan e do staff dele. Agora, reforço, eu acho que mesmo sendo uma equipe que volte da Série B, o Grêmio conseguiu montar não só um time, mas um grupo que é qualificado. Não sei se você pensa diferente, Simon. Hoje, 15 de abril de 2023, eu não ponho minha mão no fogo de que o Santos não vai brigar para não cair. Para o torcedor do Santos hoje, o Santos é um dos times que vai brigar para não cair, cara. É o time que vai estar ali, naquela zona do perigo. O Grêmio, mesmo vindo da Série B, ao menos com as opções que tem, não parece que vai ser esse time que vai sofrer ali embaixo. Vocês veem dessa forma aí no Sul, de que o Grêmio é um time que pode brigar de meio da tabela para cima, ou existem preocupações em relação ao Grêmio, assim como há em relação ao Internacional, que você já admitiu que hoje está no estágio um pouco mais abaixo em relação à rivalidade aí em Porto Alegre? Eu não quero parecer bairrista, mas eu acho que os dois aqui do Rio Grande do Sul, eles estão muito antenados para não brigar para cair. Obviamente pode acontecer algum tipo de lesão, algum tipo de negociação, de problema de vestiário e culminar
um descenso, mas os dois se prepararam para brigar do 10º lugar para cima. Esse é o objetivo. Não vejo, por exemplo, o Grêmio e Inter brigando por título. Aqui a gente conversa os nossos debates, tanto no ar como fora do ar, a gente teme pela condição do Santos, né? Por tudo que vem acontecendo, eu acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo, e todas as informações que chegam aí da Baixada, o Santos parece que está pedindo, né? É a impressão que a gente tem, infelizmente. E a gente espera que isso não acabe, porque acabe realmente sendo efetuado esse rebaixamento do Santos, porque o Santos tem uma grande camisa, talvez a história mais linda de todos os clubes do futebol brasileiro. É um ano dolorido para todo amante de futebol brasileiro, mas para o torcedor santista mais ainda, porque é o primeiro ano sem o rei do futebol. Então, o universo conspira contra o Santos. Mas conhecendo, Felipe, o trabalho do Odair, ele não tem as características que eu imagino que o torcedor do Santos goste. O futebol tão vistoso. Mas tem algo que o Odair faz, é trabalhar. Trabalhar, ele, o Maurício Dulac, o Rogério Dias, preparador físico, que trabalhou no Grêmio, campeão de 16, 17. Muito se fala também que a queda de rendimento do Grêmio físico depois, a partir de 2020, também foi por conta da saída dele. Teve um atrito com o Alexandre Mendes, o fiel escudeiro do Renato, da comissão técnica por aqui, e por isso ele acabou saindo, mas sempre foi um profissional da melhor competência possível. Então, muito também pelo estilo de jogo do Odair, que às vezes vai se retrancar, vai botar um volante a mais, vai fechar espaço, vai jogar com linha baixa em alguns momentos, mas se acreditar no trabalho do Odair, eu acho que o Santos tem uma possibilidade de brigar por meio de tabela, sim, porque é um futebol competitivo, não é um futebol vistoso, não é algo que a gente sempre se acostumou a ver o Santos. Tem alguns bons talentos, né? A gente sabe, aqui no Sul a gente sempre brinca que a água de Santos é diferente, daqui a pouco pode surgir um jovem e acabar virando referência no futebol brasileiro, mas a gente teme sim pela condição do Santos, até porque é um campeonato brasileiro muito forte, os pequenos estão com a SAF, né, que acaba interferindo bastante, mas a gente torce que o Santos não seja rebaixado, né, e eu acho que se der sequência o trabalho da Dair, vocês vão se surpreender, porque é um trabalho bem fechadinho, mas um trabalho competente. Pode-se criticar o método de jogo, mas ele não deixa de treinar a equipe, e muitos jogadores são potencializados também pela gestão no vestiário, porque o Odair já passou por cada situação de vida e os jogadores compram a briga dele, compram barulho no vestiário, e pode ver, por exemplo, o Fluminense dele ganhou em alguns jogos o Flamengo do Jorge Jesus. Esse Inter que ele trabalhou em 2018-19 foi terceiro lugar no Brasileirão e vice da Copa do Brasil. Poderia ter sido campeão, principalmente naquela Copa do Brasil que o Atlético Paranaense venceu? Poderia. Faltou alguma coisa para o Odair também? Faltou. Mas ele é competente. Sempre conseguiu subir a régua do seu time. A gente espera que com o Santos ele consiga tirar o máximo possível do seu jeito, do seu método de jogo, por mais que não agrade tanto. Mas a gente sabe que daqui a pouco, se os resultados não começarem a aparecer, pode entrar naquela espiral de troca de técnico, mudança de filosofia, que acaba levando o time fatalmente a brigar lá na zona de baixo. Uma coisa eu te garanto, Simon, se você chegar para um torcedor do Santos e falar o seguinte, eu tenho um contrato aqui, e nesse contrato a gente vai garantir que o Santos vai ser o 16º colocado. Você assina? O torcedor vai assinar na hora. O torcedor, ele tem tamanho receio de que o desempenho seja pífio nesse campeonato brasileiro e o Santos seja rebaixado, que o torcedor, ele assinaria. O torcedor, ele vive esse medo de passar uma vergonha que vários clubes do futebol e clubes grandes do futebol brasileiro já passaram, né? O Grêmio caiu 3 vezes, por exemplo. Pois é. Então, assim, um dos maiores orgulhos que o santista tem é de bater no peito e falar que, além de ser o clube do Rei Pelé, o Santos nunca caiu. O Santos nunca foi rebaixado na sua história. Então, o torcedor, ele tá temeroso, sim, né? Fica a nossa torcida, né, Simon? De que nós que estamos aqui no dia a dia, a gente tenta retratar um pouco dessa forma de trabalho do Odair. O torcedor tá bravo com o Odair ainda. O torcedor tá coração muito peludo, né? Porque o Santos venceu as últimas 3 partidas
mas não convenceu. Talvez o jogo do Botafogo foi um pouco mais, né? Contra Iguatu do Ceará, foi 3-0, mas o Iguatu não tem nem divisão no futebol brasileiro, né? Foi finalista do Campeonato Cearense, é bem verdade, semifinalista do Campeonato Cearense, é bem verdade, mas não é parâmetro. Aí o Santos vai pegar o Blooming na estreia da Copa Sul-Americana e o Santos joga muito mal, ganha nos acréscimos com um jogador a mais. E o Blooming é o vice-lanterna porque o Jorge Wilstermann tomou 6 pontos de punição porque atrasou salário de jogador. E lá eles têm tirou ponto do Jorge Wilstermann, que na pontuação, na performance, o Jorge Wilstermann ganhou mais jogos, empatou e tal, do que o Blooming. Enfim, como acreditar? E aí vem o senhor presidente Andrés Rueda na coletiva, né, desta quinta-feira, enche o peito para dizer que ele não pode pensar em nada diferente do que dizer que o Santos entra para ser campeão. E aí o torcedor olha e fala assim, mas que mundo você vive? A gente respeita a opinião de todo mundo, é verdade, mas é preciso ter bom senso. Não pode se jogar para a torcida de forma irresponsável desse jeito. Mas o Rueda acredita. Ele acredita que com o elenco que o Santos tem, ele falou, quem é que não quer ter um João Paulo no gol? Quem não quer ter um Lucas Lima no meio? Quem não quer ter um Mendonça e um Marcos Leonardo no ataque? Dessa forma, Dodi no meio-campo. Ele falou do Santos como se o Santos fosse tivesse os principais jogadores do cenário nacional. Então são declarações que preocupam. Quero eu que daqui a algumas rodadas eu tenha ainda que ver o presidente falando, tá vendo? Eu disse para vocês que o Santos ia trazer resultado. Mas, por enquanto, o Santos não inspira nenhum tipo de confiança. A gente vê o trabalho do Odair. A gente espera que o Odair não acabe sucumbindo a resultados negativos, né? Porque isso a gente sabe que, infelizmente, derruba. Não adianta você melhorar a performance e não ter resultado. Hoje, o Odair vem numa sequência extremamente importante. Só tem uma derrota nos últimos 8 jogos, 7, 8 jogos. Mas é a derrota para o Ituano, um 3-0, que o torcedor ficou marcado demais. O Santos chegou com chance de classificação à segunda fase do Campeonato Paulista e de forma ridícula. Perdeu por 3-0 para o Ituano, que depois foi semifinalista, mas contra o Santos, ele chegou com risco de cair. Se o Santos ganha ou empata, provavelmente o Ituano poderia ser rebaixado ali naquela rodada. E o Santos fez aquele papelão. O Odair garante que é um ponto fora da curva, que é aquilo que aconteceu, que não vai mais acontecer. Mas o grande teste vai ser amanhã, vai ser neste domingo. O Santos vai enfrentar um time da elite do futebol brasileiro. E a gente espera que seja um bom embate e que o Santos, pelo menos, possa trazer um empate lá da Serra Gaúcha. O empate já podemos ver como um bom resultado. Não adianta nada jogar bem e vir derrotado. Pode jogar mais ou menos e sair com um empate ou com uma vitória, que isso é o que vai fazer o Santos se sentir mais confiante. Aliás, o Grêmio tem esse tipo de problema, Simon? O Santos tem muito disso, a questão psicológica. Pode estar jogando bem, mas se toma um gol, parece que passou um caminhão. Em relação ao Grêmio, existe algum problema semelhante a isso? Sabe que a gente também atrela esse problema psicológico, o lado mental, muito para o Inter, não para o Grêmio. O Renato, né, tem gente que debate a questão tática dele, mas o ponto-chave dele é exatamente esse, o lado mental. Até talvez, por ser o estilo mais boleirão, de ter uma performance ainda que ele brinca com os jogadores. E tem um fato importante, né? O Renato, ele tem uma idolatria no clube. O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, por tudo que fez como jogador. Os 2 gols do título mundial do Grêmio de 83, de Renato Portaluppi. Para vocês aí, Renato Gaúcho aqui, chama de Renato Portaluppi. E não só por isso, por ser o símbolo de um Grêmio vencedor, de ter conquistado também aquela Libertadores, e pelo que ele fez recentemente como técnico, né? Ganhando, tirando o Grêmio trazendo essa autoestima quando o Inter estava bem ali na década passada, ganhando alguns clássicos importantes, conquistando muitos campeonatos estaduais, mas principalmente por mais um título de Libertadores, né? Que o Grêmio
ganhou em 17, tirando o time da seca de títulos em 16 com a Copa do Brasil, e por ter colaborado para o Grêmio ter bons anos recentes. E é algo que a gente já ouviu por aqui, tá, Felipe, até de um antigo dirigente, só vou guardar o off, obviamente. O Renato é um mal necessário. Ao mesmo tempo que ele é muito bom, né, nesses aspectos, ele vicia o sistema em centralizar tudo nele, né, e não deixar daqui a pouco outros departamentos também terem protagonismo. O Renato é muito bom a curto prazo, mas a médio, longo, talvez a estrutura acabe desgastando, e para depois conseguir trazer alguém para substituir alguém que é uma estátua. O Renato é uma estátua na arena. E imagina chegar com essa missão de substituir uma estátua e o maior ídolo do clube. Não é fácil. Então, dá para se compreender um pouquinho também do que o Renato representa, porque muitas declarações dele são para blindar o elenco. Muito Renato ser o frasista, de gerar polêmica, chamar os holofotes para si e tirar o foco de dentro de campo, de problemas do time. O meu time joga o melhor futebol do Brasil, e a imprensa e a torcida ficam debatendo isso, e a gente acaba esquecendo de dar luz no que o time tem dado de defeito, nessas pequenas falhas na engrenagem. O Renato é campeão de fazer isso, ainda mais tendo a torcida na mão, né, que ele sabe como reger isso como ninguém, e como as coisas funcionam aqui, porque às vezes, como aquela história, às vezes talvez não precisa ganhar um título, um grande título aqui no Rio Grande do Sul, tu precisa ganhar o Clássico Grenal, que às vezes é muito mais importante. E o Grêmio também, por causa do rebaixamento, o Grêmio comemorava muito vitórias em clássicos e deixava as campanhas ali para o lado. E isso acabou gerando também uma zona de conforto que levou para o rebaixamento em 2021. 12:12, o De Olho no Peixe traz como convidado o Simon Bianchini, que é repórter da Rádio Gaúcha, conhece como poucos as histórias da dupla Grenal, e hoje ele está aqui com a gente como um convidado nessa edição de sábado, véspera de Grêmio e Santos, estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, para falar um pouco mais desse adversário do Santos, né? O Santos que vai pegar o Grêmio na estreia desse Campeonato Brasileiro, agora nesse domingo, conhecido como amanhã, às 18h30, Alfredo Jaconi, o De Olho no Peixe estará lá já a partir das 5h30 da tarde com preleção, tá? E segunda-feira o Santos já vai estar de volta e passa e começa a pensar, né, já na Copa Sul-Americana. O Santos vai pegar o Audax italiano, né? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. O Audax é isso mesmo. O Audax já é o nosso adversário na próxima quinta-feira na Vila Belmiro, né? Aí o Santos depois pega o Atlético Mineiro no domingo seguinte, daqui a uma semana na Vila. O Santos recebe o Botafogo de Ribeirão Preto dia 26 de abril e tem o América dia 29. São 4 jogos seguidos na Vila Belmiro. Por isso que é importante, se o Santos conseguir largar bem, pontuar diante do Grêmio, para que a gente tenha condição aí de ver esse Santos. Quem sabe, o Odair, ele falou uma frase num programa recentemente, que ele disse o seguinte: as pessoas acham que o Santos pode cair, as pessoas não estão confiantes no Santos, eu estou aqui para quebrar esse tipo de pensamento. Eu trabalho para quebrar o que as pessoas acham que pode acontecer. Então essa é a função do Odair Helma, fazer com que o Santos tenha condição de contrariar, né, tudo que se espera do Santos, que é não ter resultado, é não ter entrega, né, e faça assim o Santos ser um time competitivo. O Simon, o Santos vai provavelmente ter aí o Soteldo à disposição. É um jogador que preocupa do lado desse outro lado. Se fala em Soteldo, ou o fato de ele estar muito tempo parado é algo que é indiferente aí no Sul. Tem algum jogador em específico que no Grêmio, ou aí no Sul do Brasil, se fale desse time do Santos? Tem algum jogador que chame mais atenção ou não? Pelo fato do Santos estar nessa situação, não tem nenhum jogador que preocupe tanto aí dos lados do Sul do Brasil.
Certamente o Soteldo ele tem algumas recordações não tão positivas por conta daquela Libertadores de 2020 que o Santos patrolou o Grêmio, né? Era para ter vencido aqui na Arena com facilidade e na Vila Belmiro com 10 segundos praticamente estava vencendo já por 1-0, com 10 minutos estava 2-0 e o Grêmio foi atropelado pelo Santos naquela ocasião, e o Soteldo e o Marinho jogando muita bola. Certamente o Renato vai ter uma atenção com esse jogador, né? Um jogador que já foi muito bem contra o Grêmio. Grêmio até hoje não tem o Jeromel e o Kahneman, como eu disse, mas o Kahneman tem alguns problemas de velocidade, provavelmente o Soteldo também pode jogar em cima dele. O Marcos Leonardo também já teve boas aparições e o Renato vai querer dar uma marcação um pouco mais forte para cima dele. Então, certamente, esse time ofensivo, Mendonça também é um atacante que já marcou gol contra o Grêmio jogando pelo Ceará. Então, como é um ataque mais rápido, movediço do Santos, o Renato certamente vai preparar algum tipo de encaixe na marcação para tentar barrar isso. Mas o Soteldo, certamente, até vocês podem nos informar melhor, se vai começar como titular ou não, mas o Renato certamente deve estar pensando bem como parar esse jogador que já lhe trouxe tanta dor de cabeça. O Santos ele hoje vive ainda com problemas em relação aos seus jogadores de velocidade, os seus homens de ponta, aqueles jogadores que podem fazer bem um contra um. O Santos perdeu todos, praticamente. O Ângelo voltou recentemente, que é um jovem, né, de 18 anos, que foi recentemente assediado pelo Flamengo, negociou com o Flamengo, enfim, mas acabou que houve a preferência pela permanência dele no Santos, porque vai pintar proposta no meio do ano, e o Ângelo deve ser negociado nesse meio do ano. Juliano Bertolucci até passou a cuidar da carreira também do Ângelo ao lado da Marisa Lígia, que já era a representante do atleta. Mas tirando o Ângelo, o Santos não tem hoje no time ali, no elenco, nenhum jogador de ser bom no 1 contra 1. O Lucas Braga luta com uma lombalgia. Esse daí não tem ainda prazo para voltar. O Soteldo tem feito essa pressão para já estar à disposição para esse jogo de estreia do Brasileiro e deve ficar, pelas informações que nós temos de bastidores, viajar. O Santos não divulga a lista de relacionados, né? Mas a tendência é que o Soteldo viaja, né, com a delegação para a Serra Gaúcha. Tem a possibilidade de um Mendonça aparecer? Até tem, né? Porque o Mendonça está num estágio parecido com o Soteldo, porém tem uma diferença. O Soteldo ele teve uma cirurgia no ombro. O Soteldo não vem com uma lesão muscular, não é um problema de músculo, né? Que ele depende disso para ter explosão e tudo mais. O Soteldo foi uma cirurgia no ombro, o Mendonça foi lesão muscular. Então, por isso a possibilidade maior de já ter o Soteldo, que contraria uma previsão do Odair, que falou recentemente que só contaria com o Soteldo no mês de maio. Então, por isso, fica toda essa questão da gente ter informações dos bastidores de que o Soteldo vai ficar à disposição, mas também tem essa última frase do Odair, da última entrevista que ele deu, de que o jogador só estaria à disposição em maio. Nós, evidentemente, ficamos na expectativa, mas a tendência é o Santos titular de João Paulo no gol, Natan, mais uma vez na direita, a dupla de zaga, Messias e Eduardo Bauerman, e o Felipe Jonathan fechando o setor defensivo pela esquerda. No meio de campo, Camacho e Dodi, 3 homens ali à frente desses volantes. Lucas Lima aberto pela direita, Lucas Barbosa mais centralizado e o Daniel Ruiz pela esquerda, com o Marcos Leonardo lá na frente. O Santos, quando faz a saída, faz uma saída de 3. Geralmente o Camacho vem entre os zagueiros para fazer essa saída de 3 e o Dodi é quem dá aquela estilingada para tentar levar a bola até os homens de mais armação. Lucas Barbosa centralizado, eu disse, e o Lucas Lima aberto, né? Isso pode ser invertido, né? O Daniel Ruiz ele flutua muito nesse último terço do campo, ao menos foi o que ele mostrou no jogo contra o Botafogo, e isso pode ser positivo para tirar a zaga, o setor defensivo do Grêmio, da zona de conforto. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas é importante que o Santos tenha eficiência, coisa que aconteceu lá em Ribeirão Preto. O Santos conseguiu ter uma boa oportunidade num belo passe, né, que rompeu as linhas ali do Dodi para o Lucas Lima, que conseguiu, na hora que os zagueiros saíam, ele entrou, ficou cara a cara com o goleiro, teve uma chance, a bola ficou no meio do caminho, o goleiro rebateu e ele conseguiu botar a bola para o fundo da rede na sequência no rebote.
o Santos tem esses problemas. Às vezes cria e não faz gol. E aí toma. E quando toma, todo mundo baixa, porque fica aquela coisa de que o Santos não consegue jogar contra time grande, os próprios jogadores têm uma queda. Espero eu que o Santos consiga, dessa vez, competir contra o Grêmio, e por que não? Da mesma forma como o Simon vai torcer para que dê certo aí, para que o Grêmio saia com a vitória nessa estreia dentro de casa, nós daqui vamos torcer para que o Santos possa, quem sabe, sair com a vitória lá de Caxias do Sul. Simon Bianchini é setorista da dupla Grenal, na Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nosso convidado no De Olho no Peixe. Simon, quero te agradecer, cara. Valeu pela disponibilidade, valeu pela moral aqui ao De Olho no Peixe, e que nós possamos, eu acho que você não vai estar em Caxias do Sul nesse final de semana, mas que em breve a gente possa se encontrar, né, para poder falar pessoalmente e falar muito de futebol brasileiro. Obrigado, meu amigo. Capaz, sempre que precisar, estamos à disposição. Não vou estar em Caxias, eu tenho curso de arbitragem pela Federação Gaúcha de Futebol, e a gente aqui na Rádio Gaúcha, a gente tem um analista de arbitragem, que é o Diori Vasconcelos, que até nesse final de semana ele está nos últimos dias de licença paternidade, então eu estou em substituição a ele nessa função, então me afastei um pouco mais da reportagem, estou acompanhando um pouco mais de longe, sempre ligado em coisas de Grêmio e Inter, sempre um prazer. Ano passado estivemos juntos, né, conversando no Estúdio da Gaúcha, antes de Santos e Inter, em outubro, né, pelo Brasileirão, ali o Santos tentou fazer um bom enfrentamento com o Inter, faltou ainda algumas coisinhas, né, para tentar sair com um resultado mais positivo do Beira-Rio. E olha, eu posso dizer, o Grêmio ainda não foi tão testado assim. O Inter mudou o seu jeito de jogar para encarar o Grêmio, e o Inter não vem tão bem. Não dá para descartar que o Santos até leve, melhor dizendo, um bom resultado para a Baixada Santista. Repito, o Grêmio ainda não foi tão experimentado. Vai ser um bom confronto até para a gente saber realmente essa força do Grêmio. E eu reitero aqui, não é nem torcida, mas por acompanhar o trabalho do Odair. Não é tanto o estilo do Santos, mas sabe trabalhar com poucas alternativas e tirar um pouco mais do elenco. Se derem tempo para o Odair, entenderem um pouquinho esse momento de dar as mãos de união para tentar sair o quanto antes dessa zona de perigo, o Santos pode conseguir esse objetivo rapidamente. Mas, claro, vai ter que compreender e vai ser aos trancos e barrancos. Jogos bons, jogos ruins. Mas é normal. E foi assim com o Inter, voltando de uma segunda divisão em 18, que o Odair teve excelentes resultados e por pouco não foi campeão brasileiro, porque ali tinha bons adversários, principalmente o Palmeiras disparou na ocasião. Mas o Odair é bom técnico, mas não tem tanta cara do Santos. Até a gente se surpreendeu por aqui pela escolha, mas mesmo assim o Odair é capaz, sim, de, quem sabe, levar o Santos a um posicionamento seguro. É assim que a gente espera e acompanha aqui, torcendo não só pelo Papito, como a gente chama, mas por toda essa comitiva do Rio Grande do Sul que está por aí, e a gente espera que faça um bom trabalho ajudando o Santos para voltar para esses bons momentos de glória. Um abraço a todos, sempre que precisar, contem com a gente. Simon Bianchini, repórter da Rádio Gaúcha. Obrigado, Simon, valeu por estar aqui com a gente, né? Fica a nossa torcida também para que o Santos estreie com o pé direito neste domingo, a partir das 18h30, com transmissão do De Olho no Peixe, direto do Alfredo Jaconi. Bom, meu último recado para você está aí na tela, né? Você percebeu que nós não subimos hoje mensagens, né? Então, é um programa atípico, né? Em que nós ficamos muito focados aqui nessa resenha, mas se você se tornou membro, tá? Isso já fica registrado aqui no nosso sistema, e você participando da transmissão no domingo, você concorre, tá, a 2 camisas oficiais. Não é uma pessoa para ganhar 2. Vamos sortear 2 camisas oficiais. Então, vamos ter 2 vencedores. Camisa oficial que foi lançada ontem na festa de aniversário dos 111 anos do Santos Futebol Clube. É uma parceria com a Santos Store. Siga a Santos Store no Instagram, tá como @loja-da-vila. Lá vocês vão saber tudo o que Giovanni e o Adriano estão deixando à disposição para o torcedor santista, produtos oficiais para mulher, para homem, para criança, tá? Tem infanto-juvenil também, e tem produtos também, não é só roupa, né? Tem produtos oficiais do clube. Se você quer fazer um churrasco, que eu sei que o Bianchini adora, uma bela carne, né? Você, aqui em Santos, pode comprar lá o material de churrasco do Santos, né? Você vai ter baleião, que são mascotes do Santos, enfim, a Santos Store tem uma infinidade de produtos.
e vamos sortear 2 camisas oficiais do Santos na jornada deste domingo lá em Caxias do Sul. Mais uma vez, obrigado ao Simon Bianchini, muito obrigado a você que esteve aí do outro lado. O De Olho no Peixe volta com a jornada esportiva desse domingo a partir das 5h30 da tarde. E você, claro, vê onde você quiser, mas ouve com o De Olho no Peixe até para você concorrer a esses prêmios bacanas que nós vamos dar a você. Um forte abraço, gente. Bom final de sábado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.